100% ou fora. Essa frase ecoa hoje no centro da seleção brasileira. Não foi torcida, não foi bastidor vazado, foi discurso direto. Carlo Ancelotti afirmou que qualidade nunca foi a dúvida. A condição física é. E isso acontece justamente quando Neymar retorna aos gramados pelo Santos, depois de uma recuperação longa e acompanhada de perto pela comissão técnica. O momento não poderia ser mais simbólico. A convocação para os amistosos contra França e Croácia se aproxima. A nova geração já ocupa espaço. E o maior nome da última década agora precisa provar algo que durante anos ninguém ousou questionar. Não se trata de desconfiança, trata-se de critério. E quando um treinador com o histórico de Ancelotti reforça publicamente esse padrão, é porque há um plano maior por trás. Mas a pergunta que realmente importa não é se Neymar vai jogar, é outra. O que essa exigência revela sobre a nova era da seleção brasileira? Carlo Ancelotti foi direto quando questionado sobre Neymar. Qualidade nunca esteve em discussão. O ponto é físico, ritmo, intensidade, capacidade de suportar o calendário. Tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Essa não é uma frase isolada. É coerente com a carreira do treinador. No Real Madrid, já deixou jogadores consagrados no banco quando a condição física não correspondia ao padrão exigido. Sempre priorizou o rendimento coletivo acima de hierarquia individual. Isso não é novidade para quem acompanha seu trabalho. A novidade é aplicar esse mesmo critério na seleção brasileira, onde, historicamente, o peso do nome sempre teve influência. Pela primeira vez em muito tempo, a convocação do principal ídolo da geração depende exclusivamente de um parâmetro mensurável: estar 100%. Não soa como perseguição, soa como método. E método, quando é aplicado a todos, muda estruturas. A pergunta que começa a ganhar força é inevitável. Estamos diante do fim do jogador intocável na seleção? E se esse for apenas o começo de uma transformação mais profunda? Enquanto Neymar enfrentava uma recuperação longa e monitorada após lesão séria no joelho, o cenário mudou. Vinícius Júnior consolidou o protagonismo no Real Madrid. Rodrigo ganhou regularidade em jogos decisivos. Endrick foi incorporado ao elenco merengue com expectativa enorme. Todos atuando em alta intensidade, dentro do padrão físico europeu. A seleção vive um ciclo de reconstrução depois da última Copa. Isso é fato. E treinadores europeus, como Ancelotti, costumam montar sistemas antes de montar ídolos. A prioridade é dinâmica, pressão, recomposição, ritmo competitivo constante. Não se trata de ser contra Neymar, trata-se de estabelecer um padrão uniforme. Mas quando o maior nome da última década precisa provar algo que antes era automático, surge uma tensão silenciosa. Será que o camisa 10 está apenas se adaptando a uma nova fase ou pagando o preço de uma transição inevitável? O debate deixou de ser técnico e virou nacional. Jornalistas esportivos destacaram que existe risco real de ausência caso o nível físico não seja atingido até março. Ex-jogadores como Neto defenderam publicamente que, estando bem, Neymar precisa estar na Copa. Torcedores manifestaram apoio em eventos esportivos recentes, pedindo o nome do camisa 10. A narrativa se dividiu. De um lado, o critério rígido. Do outro, o peso simbólico de um ídolo. E Ancelotti manteve o discurso, sem mudar uma vírgula, 100%. Essa repetição não é acaso. Ela transforma a convocação para os amistosos contra França e Croácia em um teste que vai além do campo. É um momento simbólico, um divisor. Mas será que essa pressão externa influencia a decisão
Ou reforça ainda mais a postura firme do treinador? A grande revelação não é a possibilidade de Neymar ficar fora. A grande revelação é outra. A seleção brasileira parece estar deixando de girar em torno de um nome para girar em torno de um padrão, um critério objetivo, um modelo físico e estratégico. Isso muda a lógica histórica. Se Neymar atingir o nível exigido, joga. Se não atingir, fica fora. Não há indício público de conflito pessoal. Há coerência de método, e é exatamente isso que torna o momento histórico. Estamos diante de dois cenários claros. Ou veremos o retorno definitivo de um ídolo que supera a desconfiança física e reafirma seu protagonismo. Ou assistiremos à consolidação de uma nova era onde legado não garante lugar. A convocação de março pode definir mais que uma lista. Pode redefinir a narrativa final da carreira de Neymar na seleção. E quando uma decisão técnica começa a carregar peso simbólico, o futebol deixa de ser apenas esporte. Ele vira capítulo de história. Agora a pergunta que fica é direta. Exigir 100% é justiça competitiva? Ou o Brasil corre o risco de deixar seu maior talento fora do maior palco do futebol? O que pesa mais? Critério absoluto ou contexto histórico? Comenta aqui embaixo. Antes de encerrar, um agradecimento especial ao Vicente Santos, que comentou algo profundo no vídeo anterior. Vicente destacou que Neymar pertence a uma linhagem rara de jogadores como Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Zico e Pelé. Atletas que parecem nascer com uma missão específica dentro do futebol. Essa leitura é interessante porque toca num ponto que muitas vezes passa despercebido. Grandes jogadores não são apenas números ou estatísticas. Eles representam ciclos culturais, emocionais e históricos. Neymar, goste-se ou não do estilo, carrega esse peso simbólico. Ele é parte de uma geração que marcou o imaginário coletivo do torcedor brasileiro. E quando se fala em missão, fala-se também em responsabilidade e legado. A reflexão foi precisa, Vicente. Esse debate sobre ciclo, prazer e admiração é exatamente o que torna o futebol maior que o jogo. E o agradecimento se estende a todos que comentaram, mesmo aqueles cujos nomes não apareceram aqui até o fechamento desta edição. Cada mensagem fortalece essa comunidade que discute futebol com paixão e respeito. Todos são bem-vindos aqui. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Se essa análise trouxe uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo, deixa o like, compartilha com quem respira futebol e se inscreve para acompanhar os próximos capítulos. Porque às vezes a manchete é simples, mas o que ela representa é muito maior.